O ar de Salvador pesa, como um velo úmido, um manto de calor que sufoca a respiração e faz o suor brotar na pele como orvalho doentio. Daqui de dentro do sobrado, das sombras onde minha existência se confina, eu sinto o cheiro da cidade, maresia e peixe podre subindo do porto. O perfume enjoativo das damas da noite que desabrocham para a escuridão e, por baixo de tudo, o odor metálico e persistente de sangue e medo. O som que define nossos dias não é o dos sinos da igreja, mas o estalo seco do chicote no pelourinho, uma música brutal que nos lembra a cada instante o nosso lugar. A ordem das coisas é escrita na carne, e nós, os que servimos, aprendemos a ler suas cicatrizes desde o berço. Cada nascer do sol é apenas um prelúdio para a mesma angústia, uma repetição silenciosa da nossa subjugação, enquanto a cidade lá fora pulsa com uma vida que nunca nos pertencerá. A casa do magistrado Álvaro Nogueira é um mausoléu de silêncio e ordem. Meus dias são medidos pelo brilho da prata que areio até doerem os dedos, pelo reflexo impecável do meu rosto assustado nos assoalhos de jacarandá que esfrego de joelhos. As paredes altas, adornadas com retratos de ancestrais severos, parecem nos vigiar, testemunhas mudas de uma opressão que se perpetua de geração em geração. O luxo aqui não traz conforto. Ele é uma barreira, uma fortaleza erguida para isolar o poder da miséria que o sustenta. Cada objeto, da porcelana fina ao brocado pesado das cortinas, grita uma superioridade que nos esmaga. Nós nos movemos por estes corredores como fantasmas, cuidando para não deixar marcas, para não emitir sons, para sermos nada mais que a extensão da vontade do nosso Senhor. Ele, o Doutor Álvaro, é a personificação desta casa, frio, rígido e imponente. Sua presença congela o ar. O som de suas botas no corredor é um aviso, um comando para encolhermos, para nos tornarmos ainda menores. Seus olhos, de um cinza tão pálido quanto o céu nos dias de chuva, não enxergam pessoas em nós. Veem apenas ferramentas, posses, corpos que devem obedecer sem questionar. Ele é a lei, não apenas nos tribunais do império, mas dentro destas paredes, onde sua palavra é sentença, e seu descontentamento uma ameaça de dor. O medo que ele inspira é a argamassa que mantém esta estrutura de pé, um pavor constante que se infiltra em nossos ossos e nos ensina a virtude do silêncio absoluto. Eu aprendi a medir seu humor pela forma como pousa a mão sobre os livros, pela tensão em sua mandíbula. Minha vida é um eco da vida de minha mãe e da mãe dela antes de mim. Nascemos para servir, para observar sem ser vistas, para ouvir tudo e não dizer nada. Somos as sombras que deslizam pelos cantos, os ouvidos que captam os segredos sussurrados, os olhos que testemunham a verdade por trás das aparências. Carregamos o peso do conhecimento que poderia incendiar este mundo, mas nossas bocas estão seladas pela certeza da punição. A gente aprende a se comunicar por olhares, por gestos mínimos, uma rede invisível de cumplicidade e dor compartilhada. Sabemos quem sofre, quem ama em segredo, quem planeja a crueldade. Somos a memória viva desta casa, uma memória que sangra em silêncio, pois falar significaria a aniquilação. E assim há, Dona Aurélia. Ela é a peça mais bonita e mais triste da coleção do magistrado. Um pássaro exótico trancado numa gaiola de ouro, com penas brilhantes e olhos que perderam o brilho da vida. Eu a observo por horas, enquanto ela borda ou encara o vazio da janela que dá para o jardim. Sua beleza é uma coisa dolorosa de se ver, pois é uma beleza aprisionada, inútil. Ela se move pela casa com uma graça sonambúlica, como se seu corpo estivesse aqui, mas sua alma vagasse por algum lugar distante e inalcançável. Seu silêncio é diferente do nosso. O nosso é imposto pelo medo. O dela parece vir de uma fonte de tristeza tão profunda que secou todas as suas palavras. Eu a sirvo, arrumo seus cabelos, aperto seus espartilhos e sinto a fragilidade de seus ossos, a resignação fria de sua pele. Às vezes, o vento traz do lado de fora os gritos.
Não os gritos de alegria ou de festa, mas o uivo agudo de um dos nossos sobre o açoite. Nesses momentos, tudo para dentro da casa. Dona Aurélia estremece, seus dedos param sobre o bordado. Doutor Álvaro não demonstra reação, seu rosto permanece uma máscara de pedra, como se aquele som fosse apenas parte da ordem natural do mundo. Mas para nós é um lembrete, um aviso de que a linha entre a proteção precária destas paredes e a brutalidade do tronco é fina como um fio de cabelo. A violência que rege a cidade é a mesma que governa esta casa, apenas se manifesta de formas diferentes. Lá fora com o couro e o ferro, aqui dentro com o silêncio, o desprezo e a ameaça constante do poder. O jantar é o ritual mais opressivo do dia. A mesa é posta com uma precisão cirúrgica, cada garfo, cada taça em seu lugar. Eu sirvo os pratos em um silêncio sepulcral, movendo-me ao redor da mesa com o cuidado de quem pisa em terreno sagrado e perigoso. O único som é o tilintar dos talheres contra a porcelana. O magistrado come devagar, de forma controlada, seus olhos inspecionando cada detalhe. Dona Aurélia mal toca na comida, empurrando os grãos de arroz pelo prato, criando pequenos desenhos de desespero. Eles não conversam. O espaço entre eles é um abismo preenchido por anos de ressentimento e deveres não cumpridos. Minha função é permanecer invisível, reabastecer os copos, retirar os pratos e testemunhar essa morte lenta e diária de duas almas compartilhando o mesmo teto. A vigilância é mútua e constante. Os outros criados da casa, a cozinheira velha, o moleque dos recados, todos nós nos observamos. Um deslize de um pode custar a pele de todos. Há uma desconfiança plantada entre nós pelo próprio sistema, uma forma de nos manter divididos e fracos. Mas também há códigos. Um olhar que diz cuidado, um gesto que avisa da presença do Senhor. Sabemos tudo uns dos outros e sabemos ainda mais sobre os senhores. Sabemos que o magistrado recebe visitas secretas tarde da noite, homens que falam de política com vozes baixas e conspiratórias. E sabemos que Dona Aurélia chora baixinho em seu quarto, um choro que ela tenta abafar no travesseiro, mas que as paredes finas não conseguem conter. Foi numa tarde de mormaço que eu a vi pela primeira vez com o jornal. Não era a Gazeta Oficial, que o doutor Álvaro lia no café da manhã. Era um folhetim diferente, com um nome que eu não sabia ler, mas que parecia gasto, passado de mão em mão. Ela o escondia entre as páginas de um livro de orações, e seus olhos se moviam com uma velocidade febril sobre as letras. Havia uma concentração em seu rosto que eu nunca tinha visto, uma intensidade que quebrava sua máscara de apatia. Quando ouviu meus passos se aproximando, ela o escondeu com um sobressalto, o rosto pálido de culpa e medo. Naquele instante, eu soube que algo havia mudado. Ela havia encontrado uma fresta em sua gaiola. A cidade, eu ouvia dizer no mercado, fervilhava com ideias perigosas. Homens falavam de liberdade em voz alta demais, questionavam o império, sussurravam a palavra república. Eram palavras que soavam como trovões distantes para nós, promessas de um mundo que não conseguíamos sequer imaginar. O nome de um jornalista, Luiz Arcoverde, era mencionado com uma mistura de admiração e temor. Diziam que suas palavras eram como fogo, capazes de inflamar os corações e desafiar os poderosos. Eram apenas boatos que chegavam a mim, fragmentos de conversas que eu juntava como cacos de vidro, mas eu sentia que essa agitação externa estava de alguma forma se infiltrando nas paredes silenciosas desta casa. Naquela noite, enquanto ajudava Dona Aurélia a se despir, vi algo novo em seus olhos refletidos no espelho. Não era mais apenas a melancolia vazia de sempre. Havia uma luz ali, uma faísca teimosa e assustadora, como a chama de uma vela resistindo a uma corrente de ar. Era um brilho de vida, mas também de perigo. Meu coração gelou, pois eu, que nasci e cresci nas sombras, sei que neste mundo de escuridão opressora, qualquer fagulha de luz atrai a atenção de quem deseja apagá-la. Senti um pressentimento terrível, a certeza de que aquela pequena chama, se não fosse extinta, cresceria até consumir tudo e todos ao seu redor em um incêndio de consequências inimagináveis. Meu corpo guarda a história que minha boca não pode contar. Sob o tecido grosso e puído do meu vestido, na pele das minhas costas, há uma marca.
Não é uma cicatriz de acidente, mas um selo, gravado a ferro quente quando era pouco mais que uma criança. As iniciais de Álvaro Nogueira queimadas em minha carne para que o mundo soubesse a quem eu pertencia. Às vezes, quando o calor da Bahia se torna insuportável, a cicatriz antiga parece arder novamente, uma brasa viva sob a pele, lembrando-me que não sou dona nem do ar que respiro, nem do sangue que corre em minhas veias. Sou um objeto que se move e serve, um par de mãos e um par de ouvidos a serviço desta casa. Meu valor é medido pela minha obediência e pelo meu silêncio, e minha identidade está resumida naquele desenho de dor que carregarei até o túmulo. Antes deste sobrado, antes da marca do magistrado, havia um outro mundo, um fragmento de vida que guardo no fundo da alma como um tesouro proibido. Lembro-me do cheiro de alecrim das mãos da minha mãe e do som baixo de uma canção em sua língua que ela cantava para me fazer dormir. Lembro-me de um irmão cujo rosto já se desfaz na minha memória, deixando apenas o eco de sua risada. Fomos separados em um dia de sol forte, no pátio de um mercado onde éramos expostos como animais. Eu vi minha mãe ser levada para um lado, meu irmão para o outro, e o som oco dos passos deles se afastando é a última coisa que me restou. Desde então, aprendi que o amor é um risco, que todo laço é uma corda pronta para ser cortada. Por isso eu observo o mundo de longe, sem me apegar, pois tudo o que se ama neste lugar nos é arrancado. Dona Aurélia também parece ter perdido tudo, embora suas perdas sejam de outra natureza. Ela vive cercada de luxo, vestida em sedas que sussurram quando ela se move, adornada com joias que brilham com uma luz fria. Mas seus olhos são duas janelas para uma casa vazia. Eu a vejo passar horas sentada ao piano, os dedos percorrendo as teclas de marfim com uma precisão mecânica, produzindo melodias perfeitas que não carregam sentimento algum. A música preenche o salão, mas é um som oco, um fantasma de alegria que só acentua o silêncio que a devora por dentro. Ela é a imagem da beleza e da riqueza, a esposa ideal para um homem de sua posição, mas quando a ajudo a soltar os laços de seu espartilho à noite, sinto sob meus dedos a estrutura frágil de uma gaiola, e sei que seus suspiros não são de alívio, mas de uma exaustão que vem da alma. O Dr. Álvaro a trata como sua posse mais valiosa e, ao mesmo tempo, mais insignificante. Ele nunca levanta a voz para ela, nunca a toca com violência. Sua crueldade é mais fina, mais cortante que uma navalha. Durante os jantares silenciosos, ele a observa com um olhar crítico, corrigindo sua postura ou fazendo um comentário depreciativo sobre o livro que ela estava lendo, chamando-o de frivolidade de mulher. Cada palavra dele é calculada para diminuí-la, para lembrá-la de que sua inteligência e suas opiniões não têm valor naquele mundo governado por ele. E ela se encolhe, não de medo físico, mas sob o peso esmagador de seu desprezo. Eu, que sirvo o vinho e recolho os pratos, vejo a pequena chama em seus olhos vacilar e quase se apagar a cada golpe verbal, e sinto uma estranha e perigosa compaixão por ela. Ele é mais do que o senhor desta casa. Ele é a própria ordem que nos esmaga. Em seu escritório, cercado por livros de leis encadernados em couro escuro, ele se torna a personificação do poder do império. Eu o vejo debruçado sobre documentos, a pena deslizando pelo papel, assinando sentenças que decidem a vida e a morte de homens e mulheres. Para ele, as pessoas são apenas nomes em um processo, peças em um jogo de poder e ordem. A mesma lógica fria e implacável com que ele condena um homem ao açoite no Pelourinho é a que ele usa para governar sua casa. Não há espaço para compaixão, para fraqueza ou para desobediência. Ele acredita ser um pilar da civilização, um guardião da moralidade, sem perceber ou sem se importar que a fundação de seu mundo é construída sobre a nossa dor e o silêncio forçado de sua esposa. Lembro-me de uma vez em que um dos moleques da cozinha quebrou uma jarra de porcelana portuguesa. Um acidente, um deslize de mãos pequenas e cansadas. O Dr. Álvaro não gritou. Ele apenas olhou para o menino com seus olhos cinzentos e vazios e disse com uma calma terrível a quantidade de chibatadas que ele receberia. Ele assistiu à punição da varanda, o rosto impassível, como se estivesse inspecionando a qualidade de um serviço. É essa mesma frieza que vejo em seus olhos agora, quando ele olha para Dona Aurélia, desde que ela começou a ler aqueles folhetins secretos.
É um olhar que calcula, que mede, que espera o momento certo para agir. E meu sangue gela, pois eu sei que a crueldade dele não faz distinção de pele ou de posição social. Ele é o caçador e, dentro de sua própria casa, acaba de farejar uma nova presa. A permissão para que Dona Aurélia visitasse a livraria do Largo do Pelourinho foi uma concessão rara, justificada pela necessidade de adquirir partituras novas para o piano. O magistrado consentiu com um aceno seco e eu fui designada para acompanhá-la mais como uma sombra de vigilância do que como companhia. Caminhamos sobre o sol impiedoso que fazia o calçamento de pedra ferver, o ar pesado de umidade e dos cheiros da cidade grudando em nossa pele. Ela, porém, parecia alheia ao desconforto. Havia uma determinação em seus passos, uma rigidez em sua postura que era nova. Seus olhos não vagavam pelas vitrines ou pelos rostos dos passantes. Miravam um ponto fixo à frente, como se seguisse um chamado que só ela podia ouvir. Eu a seguia a 2 passos, sentindo os olhares curiosos sobre nós, a esposa do magistrado e sua criada, uma ilha de silêncio e ordem em meio ao caos ruidoso da rua. E um calafrio de mau presságio percorreu minha espinha. A livraria era um refúgio escuro e fresco, um santuário silencioso onde o cheiro de papel velho, tinta e couro se misturavam em um perfume de conhecimento e segredos. As prateleiras altas abarrotadas de volumes encadernados formavam corredores estreitos e a luz que entrava por uma única janela alta iluminava a poeira que dançava no ar como pequenos espíritos. Dona Aurélia moveu-se com uma familiaridade surpreendente por aquele labirinto de palavras. Seus dedos deslizavam pelas lombadas dos livros com uma delicadeza que era quase uma carícia. Eu permaneci perto da entrada, observando-a se perder entre as estantes, e por um instante seu rosto pareceu menos tenso, a máscara de tristeza perpétua substituída por uma expressão de busca, de anseio. Naquele ambiente de silêncio e letras, ela parecia respirar um ar diferente, um ar que não estava envenenado pela opressão de nossa casa. Foi então que ele entrou. Um homem de vestes simples, mas com uma postura que não era de servo nem de senhor. Havia uma intensidade em seu olhar escuro, uma inteligência afiada que parecia avaliar o mundo ao redor com um descontentamento contido. Ele não nos notou de imediato, dirigindo-se a uma seção de folhetins e jornais empilhados sobre um balcão. Dona Aurélia congelou ao vê-lo, seu corpo enrijecendo como o de um animal que sente a aproximação do predador. Ela se virou bruscamente, derrubando um pequeno volume de poesia que caiu no assoalho com um baque surdo, um som profano naquele templo de silêncio. O homem se voltou para o barulho e seus olhos encontraram os dela. O mundo pareceu parar, o ar ficou denso, elétrico, e eu, da minha posição de observadora invisível, senti a colisão de 2 universos que jamais deveriam se tocar. Ele se aproximou para apanhar o livro. Seus movimentos eram calmos, deliberados. Ao entregá-lo a ela, seus dedos se roçaram por uma fração de segundo. Um toque tão breve, tão insignificante, mas que pareceu carregar o peso de uma confissão. Ele inclinou a cabeça e disse algo em voz baixa. Uma frase que o ar abafado da livraria engoliu antes que chegasse aos meus ouvidos. Não foi um cumprimento formal, eu senti. Foi uma senha, uma pergunta cifrada. A resposta dela foi um aceno quase imperceptível, os lábios entreabertos, o rosto pálido como cera. Um pavor lívido atravessou seu semblante, mas por baixo dele vi aquela mesma chama que notara em seu quarto, a faísca de perigo e vida agora brilhando com uma intensidade assustadora. Meu instinto, afiado por uma vida de servidão, gritou perigo. Aquilo não era um encontro casual. Era um pacto sendo selado diante dos meus olhos. A caminhada de volta para casa foi feita em um silêncio ainda mais profundo e pesado do que o da ida. Dona Aurélia segurava as partituras com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela não olhava mais para a frente, mas para dentro de si mesma, para o abismo que acabara de se abrir a seus pés. Seu corpo estava ali, caminhando ao meu lado pelas ruas de Salvador, mas sua alma havia ficado para trás, presa naquele instante dentro da livraria, naquele toque, naquela palavra sussurrada. Ao cruzarmos o portão de nossa casa, a fortaleza de silêncio do magistrado, eu a vi estremecer.
Ela não trazia consigo apenas as novas músicas para o piano, trazia um segredo, um veneno doce e mortal que, eu sabia, com a certeza que só o medo pode dar, iria se espalhar por aquelas paredes até que não sobrasse nada além de ruínas e desespero. A gaiola não havia sido aberta, ela apenas havia permitido que a serpente entrasse. Os dias que se seguiram à visita à livraria transformaram a atmosfera já pesada da casa em algo denso e irrespirável. Dona Aurélia movia-se como antes, um espectro de seda pelos corredores, mas havia uma eletricidade em torno dela, uma tensão que fazia o ar zumbir. Suas mãos, antes pousadas com lassidão sobre o colo ou o teclado do piano, agora se fechavam em punhos discretos, os nós dos dedos brancos. Seus olhos não mais encaravam o vazio, perscrutavam as sombras, sobressaltando-se ao menor ruído, como um animal acuado que sabe que o caçador está próximo. Eu sentia essa mudança em cada gesto seu, em cada respiração suspensa. O silêncio que antes era de resignação, agora era de antecipação, um silêncio que precedia a tempestade. E eu, que aprendi a ler os humores desta casa como um marinheiro lê o céu, sabia que nuvens escuras e carregadas de desgraça se acumulavam no horizonte. A primeira mensagem chegou escondida no fundo de uma cesta de frutas, que um moleque do mercado entregou na cozinha. Não era um envelope selado com o brasão de uma família importante, mas um pequeno pedaço de papel dobrado tantas vezes que parecia uma pedra frágil. A cozinheira, com seus olhos cansados que já viram de tudo, entregou-me o bilhete com um olhar que era uma mistura de advertência e piedade. Meus dedos tremeram ao segurá-lo. Aquele papel insignificante pesava mais que uma barra de ferro, pois continha uma sentença. Por um instante, pensei em jogá-lo ao fogo, em reduzir aquele perigo a cinzas e fumaça. Mas quando olhei para a porta do salão, para a silhueta solitária de Dona Aurélia, entendi que eu era apenas a mensageira de um destino que já estava em movimento. Com o coração batendo contra as costelas como um tambor de guerra, subi as escadas para entregar a semente de sua ruína. Eu a vi lê-lo através do reflexo de um espelho, enquanto fingia arrumar os frascos de perfume em sua penteadeira. Seu rosto, normalmente uma máscara de apatia controlada, desfez-se em uma sucessão de emoções que ela lutava para conter. Primeiro, o medo, lívido e paralisante. Depois, uma onda de algo que se parecia com alívio, como se uma sede antiga estivesse sendo saciada. E por fim, uma determinação dura, fria, a mesma que eu via em seus olhos quando caminhávamos para a livraria. Ela dobrou o papel com cuidado, escondeu-o dentro de um livro de capa escura e respirou fundo, como alguém que emerge de um mergulho em águas profundas e geladas. Naquele momento, ela não era mais a boneca de porcelana. Era uma mulher que acabara de escolher seu veneno e que o beberia até a última gota, consciente de todas as consequências que ele traria. O primeiro encontro foi planejado sob o pretexto de uma visita de caridade a uma igreja distante, em um bairro onde os pés de gente como nós raramente pisavam. A mentira era frágil, transparente, mas o Dr. Álvaro, imerso em seus papéis e em sua própria arrogância, não a questionou. Eu a ajudei a se vestir, não com as sedas e brocados habituais, mas com um vestido simples, de cor escura e um véu que lhe cobria parte do rosto. Suas mãos estavam frias como gelo quando as minhas tocaram as suas para amarrar as fitas. Ela não disse nada, mas seu corpo inteiro gritava a magnitude do passo que estava prestes a dar. Cada laço que eu apertava parecia um nó em uma forca invisível. Quando ela saiu, deslizando pela porta dos fundos como uma fugitiva, eu me senti cúmplice de um crime que ainda não tinha nome, mas cujo castigo eu já podia sentir queimando em minha pele. A espera por seu retorno foi uma agonia silenciosa. O sobrado, sem sua presença inquieta, parecia ainda mais um túmulo. O Dr. Álvaro jantou sozinho, seu silêncio mais cortante e opressivo do que qualquer grito. Ele não perguntou por ela, e essa ausência de curiosidade era mais assustadora do que qualquer suspeita declarada. Significava que, para ele, ela era apenas um objeto que deveria estar em seu devido lugar. Sua ausência era uma desordem a ser corrigida, não um motivo de preocupação. Eu me movia pela casa, cumprindo minhas tarefas com uma precisão automática, mas minha mente estava lá fora, nas ruelas escuras e úmidas do porto, imaginando o encontro, o perigo, as palavras que estavam sendo trocadas. Cada rangido do assoalho, cada latido de um cão ao longe, soava como o anúncio da catástrofe iminente.
Quando Dona Aurélia retornou, já no cair da noite, ela era outra pessoa. O véu não conseguia esconder o brilho febril em seus olhos, nem a cor que subia às suas faces pálidas. Havia nela uma energia que eu nunca vira, uma vitalidade que era ao mesmo tempo bela e aterrorizante. Ela não cheirava mais a jasmim e alfazema, mas a marisia, a madeira molhada e a algo mais, algo selvagem e livre. Ela não me disse nada sobre onde esteve ou com quem, mas enquanto eu a ajudava a se despir, ela segurou minha mão por um instante. Seu toque era quente, firme. Foi um gesto de confissão, um pacto de silêncio que me arrastava para o centro de sua rebelião. Naquele toque, eu senti o eco da conversa que tiveram, a troca de dores, a descoberta de que sua solidão não era a única no mundo. Ela havia encontrado um espelho para sua alma aprisionada. Os encontros se tornaram mais frequentes, sempre disfarçados de atos piedosos ou obrigações sociais. E com cada um deles, o abismo entre sua vida pública e sua existência secreta se aprofundava. Eu não precisava ouvir suas conversas para saber do que falavam. Via nas páginas dos folhetins que ele escrevia e que ela agora devorava com uma fome desesperada os ecos de suas ideias. Ele falava das correntes que prendiam a nação. Ela, em silêncio, falava das suas. Ele denunciava a tirania do império. Ela vivia sob a tirania de um homem. Eles não estavam apenas construindo um romance, estavam forjando uma aliança de almas oprimidas, encontrando um no outro a força para odiar a ordem que os esmagava. O amor deles nasceu não da beleza ou do desejo, mas do reconhecimento mútuo das cicatrizes que carregavam. O Dr. Álvaro não era um homem que se deixasse enganar por muito tempo. Sua mente, treinada para encontrar a culpa nos menores detalhes, começou a perceber as fissuras na fachada de sua esposa. Ele não a confrontava com acusações, pois isso seria vulgar, indigno de sua posição. Sua suspeita se manifestava de formas mais cruéis. Um comentário casual durante o jantar sobre a crescente ousadia dos panfletistas da cidade, lançado enquanto seus olhos cinzentos a perfuravam. Uma pergunta inesperada sobre a saúde da parente doente que ela supostamente visitava. Ele estava tecendo uma teia ao redor dela, lenta e metodicamente, observando suas reações, registrando cada vacilo em sua voz, cada sombra de medo em seu olhar. A casa se transformou em uma sala de interrogatório permanente, e a pressão se tornou quase física, como o ar antes de uma trovoada violenta. Para Dona Aurélia, a relação com Luiz Arcoverde deixou de ser uma escolha e se tornou uma necessidade, tão vital quanto o ar. Os encontros eram seu único refúgio, o único lugar onde ela podia despir a máscara de sinhá submissa e ser apenas Aurélia. O risco constante, a ameaça da descoberta, em vez de afastá-la, parecia apenas intensificar a profundidade de sua conexão. Ela se tornou mais ousada, mais descuidada, movida por um desespero que a fazia subestimar o poder e a astúcia de seu marido. Eu a observava com um terror crescente, vendo-a caminhar de olhos abertos para a beira do precipício. Ela estava trocando uma morte lenta em sua gaiola dourada pela possibilidade de uma aniquilação rápida e brutal. E em seu olhar eu via que para ela a escolha era óbvia e inevitável. A prova final de sua imprudência veio durante um sarau na casa de um desembargador. O salão estava cheio de figuras importantes, um mar de sedas, uniformes e poder. E ele estava lá, Luiz Arcoverde, o jornalista, parado em um canto, observando aquela sociedade que ele tanto desprezava com um olhar desafiador. Seus olhos encontraram os de Dona Aurélia por sobre as cabeças dos convidados. Foi apenas um instante, um único segundo em que o mundo pareceu parar. Naquele olhar, eles trocaram promessas, medos e uma saudade que era quase palpável. O Dr. Álvaro estava a pintar um velho cacaota, mas eu vi a forma como sua cabeça se virou levemente, como se um instinto animal o tivesse alertado para a corrente invisível que acabava de cruzar o salão. Eu prendi a respiração, sentindo o fio da navalha em meu pescoço. O segredo deles não estava mais confinado às sombras, estava sangrando à luz do dia. A noite do sarau quebrou algo em Dona Aurélia. A fachada de resignação, já trincada, desmoronou por completo, revelando um desespero febril que a consumia por dentro. Ela não dormia mais.
Eu a ouvia andar de um lado para o outro em seus aposentos, o farfalhar de sua camisola no assoalho soando como o roçar das asas de um inseto preso contra o vidro. Na manhã seguinte, seus olhos, fundos e arroxeados pela vigília, encontraram os meus com uma urgência que me gelou o sangue. Ela me estendeu um bilhete, sua mão tremendo tanto que o papel parecia vibrar. Não precisava de palavras. Aquele era o chamado final, a convocação para o cadafalso. E eu, mais uma vez, seria a portadora da sentença, sentindo o peso daquela folha de papel como se fosse a própria pedra de sua lápide, sabendo que, ao entregá-la, estaria amarrando a corda não apenas em seu pescoço, mas no de todos nós que vivíamos sob a sombra de seu segredo. O lugar escolhido era um armazém abandonado no porto, um esqueleto de madeira escura que cheirava a sal, podridão e ao esquecimento de 1000 marés. Acompanhei-a até a entrada, meus pés descalços afundando na lama fétida que cobria as pedras do cais. A escuridão ali era diferente da escuridão dos corredores da casa. Era uma escuridão viva, faminta, preenchida pelos sons abafados da água batendo contra os pilares e pelo lamento distante de um navio partindo. Ela parou diante da porta pesada e se voltou para mim. Não havia medo em seu rosto, apenas uma resolução terrível, a calma de quem vai ao encontro de um destino há muito aceito. Ela tocou meu braço, um toque frio e rápido, um pedido de silêncio e uma despedida. Então, empurrou a porta, que rangeu como um gemido de dor, e desapareceu na boca escura do armazém, deixando-me do lado de fora, sozinha com o vento úmido e a certeza de que a vida, como a conhecíamos, acabava de terminar. Eu não vi o que aconteceu lá dentro, mas pude sentir. O ar ao redor daquele lugar pareceu se adensar, carregar-se de uma energia que era ao mesmo tempo de vida e de morte. Não foi o encontro de amor, eu sabia. Foi a colisão de duas solidões, um ato de desespero que buscava na carne o alívio que a alma não encontrava. Imagino seus corpos se buscando na penumbra, entre caixotes velhos e teias de aranha, não com a ternura dos amantes, mas com a urgência dos afogados que se agarram um ao outro antes da última golfada. Cada toque, cada beijo, não era uma promessa de futuro, mas um selo no pacto de destruição mútua. Era o reconhecimento final de que não havia escapatória, de que o único momento de liberdade que poderiam ter seria aquele, roubado das sombras, um instante de vida plena comprado ao preço da aniquilação certa e iminente. Quando ela saiu, uma eternidade depois, a lua já se erguia pálida sobre o mar. A mulher que retornou não era a mesma que havia entrado. A febre em seus olhos havia se apagado, substituída por uma serenidade vazia, como a calmaria que se segue à devastação de uma tempestade. Havia uma mancha de poeira em seu vestido e o cheiro de madeira úmida impregnado em seus cabelos, provas silenciosas de sua transgressão. Ela caminhou de volta para casa sem dizer uma palavra, seus passos firmes sobre o calçamento. Não havia mais luta dentro dela. Ao cruzar o portão do sobrado, ela ergueu a cabeça e encarou as janelas escuras da casa, não como uma prisioneira que retorna à sua cela, mas como uma rainha destronada que caminha conscientemente para sua execução. Naquele momento, eu entendi que ela não havia se entregado a um homem, ela havia se entregado ao seu próprio fim. Naquela noite, o silêncio durante o jantar foi diferente. Não era o silêncio habitual do desprezo e da indiferença. Era um silêncio pesado, vigilante, como o de um predador que observa sua presa antes do bote final. O Dr. Álvaro não olhou para ela uma única vez, mas eu o vi polir a lâmina de prata de seu abridor de cartas com uma lentidão metódica e assustadora. O brilho do metal refletia a chama das velas, lançando lampejos frios sobre seu rosto de pedra. Ele não precisava de provas, não precisava de confissões. Ele sabia. De alguma forma, ele sempre soube. O ar na sala de jantar estava tão frio e cortante quanto aquela lâmina. A consumação do amor proibido não havia trazido calor ou vida para dentro daquelas paredes, apenas convidado a morte a sentar-se à mesa conosco, e agora todos nós esperávamos em um terror mudo pelo seu primeiro movimento.
A casa mergulhou em uma quietude que era mais assustadora do que qualquer grito. Nos 2 dias que se seguiram àquela ceia fúnebre, o Dr. Álvaro moveu-se por seus domínios com a calma metódica de uma aranha que sente a vibração de sua teia, sabendo que a presa já está capturada e que o bote é apenas uma questão de tempo e vontade. Ele não a olhava, não lhe dirigia a palavra, mas sua presença era uma sombra que a seguia por todos os cômodos, um peso no ar que dificultava a respiração. Dona Aurélia, por sua vez, parecia ter se despedido do mundo. Sentava-se ao piano, mas seus dedos não tocavam as teclas. Olhava pela janela, mas seus olhos não viam o jardim. Ela existia em um limbo, uma bolha de silêncio e espera. E eu, que a servia com as mãos tremúlas, sentia que estávamos todos vivendo os últimos instantes de paz antes do massacre. Cada rangido do assoalho soava como uma sentença. Cada sombra que se movia parecia a da morte. A descoberta veio não por uma denúncia ou um espião, mas pela mais simples e trágica das falhas humanas, o atego. Foi um pedaço de papel, um bilhete de Luiz Arcoverde que ela guardara, dobrado e amarelado entre as páginas de um livro de poesias que ele lhe dera. Eu havia muitas vezes tocar aquele livro com uma reverência que não dedicava à sua Bíblia, e meu coração se enchia de pavor. Naquela manhã, enquanto eu espanava os móveis de seu quarto, o Dr. Álvaro entrou sem aviso. Seus passos não produziram som no tapete espesso. Ele parou diante da estante, o olhar percorrendo as lombadas de couro como um general inspecionando suas tropas. Seus dedos, longos e pálidos, pousaram sobre o volume de poesias. Ele o abriu com uma delicadeza perversa, e o pequeno papel dobrado deslizou de entre as páginas, caindo suavemente sobre o assoalho polido como uma pena arrancada de uma asa quebrada. O silêncio que se seguiu foi o som do fim do mundo. Não houve gritos de acusação, pois a fúria do magistrado era uma coisa fria e silenciosa, mais cortante que o aço. Ele se abaixou, apanhou o bilhete e o leu, o rosto uma máscara impassível de mármore. Dona Aurélia, que estava sentada junto à janela, ergueu-se lentamente, o corpo rígido como o de uma estátua. Seus olhos não expressavam surpresa, apenas uma exaustão infinita. Ele caminhou até ela e o único som no quarto foi o de seus passos e o farfalhar do papel em sua mão. Ele não a golpeou com o punho, mas com as palavras que ela mesma guardara. Ele leu o bilhete em voz alta, cada frase de amor e conspiração soando como uma blasfêmia, uma profanação naquele templo de ordem e silêncio. Quando terminou, ele rasgou o papel em pedaços minúsculos, deixando-os cair sobre o vestido dela como uma chuva de cinzas. E então, o som seco e estalado de sua mão aberta contra o rosto dela ecoou pelas paredes, uma única vez, definitivo e brutal. A punição não foi a expulsão ou o convento. Isso seria admitir a derrota, tornar o escândalo público. A vingança do Dr. Álvaro foi mais íntima e cruel. Ele a trancou no quarto mais afastado da casa, aquele com as janelas gradeadas que davam para o muro dos fundos, um cômodo usado no passado para disciplinar os mais rebeldes. Eu a vi ser levada, não por criados, mas por ele mesmo, que a segurava pelo braço com uma força que certamente deixaria marcas. Ela não lutou. Caminhou com a mesma serenidade terrível com que retornara do porto, o rosto pálido marcado em vermelho, os olhos fixos em um ponto além de nós, além daquela casa, além da própria vida. A porta de madeira maciça se fechou com um baque final, e o som da chave girando na fechadura foi a pá de cal sobre seu túmulo. Ela estava viva, mas para o mundo e para nós, Dona Aurélia acabara de morrer. Mas a ruína dela era apenas o começo. Naquela mesma noite, vi pela fresta da porta do escritório a silhueta do magistrado debruçada sobre sua mesa. Ele não lia seus processos, escrevia cartas, selando-as com cera vermelha, a chama da vela dançando em seus olhos frios como o inferno. Pouco depois, chegaram 2 homens que eu nunca vira, homens de ombros largos e olhos que não piscavam, que entraram pela porta dos fundos e permaneceram no escritório por quase 1 hora.
Não ouvi o que foi dito, mas quando saíram, vi que um deles carregava um retrato, um esboço a carvão do rosto de um homem que eu reconheci dos jornais. Entendi então que a jaula de Dona Aurélia era apenas o primeiro ato da tragédia. A vingança do magistrado agora transbordava os muros da casa, espalhando-se como uma praga pelas ruas escuras de Salvador. A caçada a Luiz Arcoverde havia começado, e a cidade inteira seria o palco de seu sangue. Os dias que se seguiram foram de uma caçada silenciosa e implacável. A vingança do Dr. Álvaro não era um incêndio que consumia tudo às claras, mas um veneno que se infiltrava pelas veias da cidade, invisível e letal. Eu ouvia os sussurros na cozinha, as conversas apressadas dos entregadores no portão dos fundos. O nome de Luiz Arcoverde era pronunciado como uma maldição, associado a boatos de sedição e conspiração contra a coroa. O magistrado usara seu poder não para expor um adultério, o que mancharia sua própria honra, mas para transformar um inimigo pessoal em um inimigo do Estado. A cidade, que antes lia as palavras dele com esperança, agora as temia. Ele não era mais um herói, era um foragido, um traidor, e a recompensa por sua cabeça transformou cada sombra em um potencial delator, cada esquina em uma armadilha. A teia do magistrado se estendia muito além dos muros de nossa casa, e eu sentia seu poder sufocante apertando o pescoço de Salvador inteira. A notícia de sua captura chegou não como um trovão, mas como um rumor doente que subiu do porto e se espalhou pelas ruas como uma febre. Disseram que o encontraram em uma pequena gráfica clandestina, cercado por papéis e tinta, seus únicas armas. Não houve luta, apenas a resignação de quem sempre soube que seu tempo era curto. Eu vi, da janela mais alta do sobrado, a comoção ao longe. Uma pequena multidão se formava, não de apoiadores, mas de curiosos mórbidos, atraídos pelo cheiro de sangue e desgraça. Vi os soldados do Império marchando, suas baionetas brilhando sobre o sol impiedoso. E no meio deles, um vulto, arrastado mais do que conduzido, a cabeça baixa, as mãos amarradas às costas. Mesmo à distância, eu sabia que era ele, e soube também que o Dr. Álvaro não o queria apenas preso. Ele o queria quebrado, transformado em um exemplo, um corpo sobre o qual a ordem e o poder seriam reafirmados para que todos vissem. O som do açoite no Pelourinho, aquela música brutal que pontuava nossos dias, nunca soou tão pessoal, tão íntimo. Durou a tarde inteira. Um grito agudo e prolongado, seguido pelo estalo molhado do couro na carne, e depois um silêncio que era preenchido apenas pelo zumbido das moscas e pelo murmúrio horrorizado da multidão. Dentro da casa, cada chicotada ecoava nas paredes, no assoalho, dentro de nós. Os outros criados andavam nas pontas dos pés, os rostos cinzas de um pavor compartilhado. Nós não ousávamos nos olhar, pois em nossos olhos veríamos o reflexo da mesma verdade. Aquele homem estava pagando não apenas por seus ideais ou por seu amor, mas por todos nós, por cada pensamento de rebeldia que já tivemos. Ele era o sacrifício que o sistema exigia para manter seu equilíbrio. E o Dr. Álvaro, eu sabia, estava em algum lugar, talvez em seu escritório, ouvindo aquela sinfonia de dor com a satisfação fria de um trabalho bem executado. Foi ele mesmo quem levou a notícia a ela. Eu estava do lado de fora da porta trancada, levando uma bandeja com um pouco de água e pão seco, quando o ouvi girar a chave. Sua voz, calma e desprovida de qualquer emoção, atravessou a madeira e me atingiu como um soco. Ele não descreveu a cena com detalhes vulgares, apenas informou, com a precisão de um relatório oficial, que o traidor Luiz Arcoverde havia recebido a punição devida aos seus crimes e que, naquela mesma noite, seria transferido para a fortaleza de São Marcelo, de onde poucos retornavam. Houve um longo silêncio. E então eu ouvi um som que jamais esquecerei. Não foi um grito de dor ou de raiva. Foi um ruído baixo, gutural, o som de algo se partindo por dentro, como um vaso de porcelana fina que se estilhaça em 1000 pedaços. Foi o som da alma de Dona Aurélia se quebrando para sempre. Depois disso, apenas o silêncio, um vazio absoluto que era mais terrível do que qualquer lamento.
Uma semana depois, uma carruagem escura, sem brasões, parou nos fundos da casa ao anoitecer. Duas mulheres vestidas de preto, com rostos duros e impassíveis como os de freiras de uma ordem esquecida, desceram e entraram na casa. Elas subiram para o quarto onde Dona Aurélia estava confinada e pouco depois desceram com ela. Ela não caminhava, era amparada, o corpo mole, os olhos abertos mas vazios, como os de uma boneca de pano. Estava vestida com um vestido cinzento e simples, sem joias, sem adornos. Seu rosto era uma tela em branco, desprovido de qualquer expressão. O magistrado observou a cena do topo da escada, a silhueta escura contra a luz fraca de um candelabro, o rosto uma máscara de triunfo e ordem restaurada. Eu a vi ser colocada dentro da carruagem, uma sombra engolida por outra sombra, e enquanto o veículo partia, rangendo sobre as pedras, eu soube que ela estava sendo levada para um lugar onde seu nome seria esquecido e sua história apagada. Ela não fora morta, mas algo pior, fora anulada. A ordem voltou à casa do magistrado. Os assoalhos continuaram a ser polidos até brilharem, a prata foi areada até refletir nossos olhos assustados, e os jantares voltaram a ser servidos em um silêncio sepulcral. Mas era uma ordem podre, uma paz construída sobre ruínas invisíveis. O quarto dela permaneceu trancado, um santuário de dor e memória que ninguém ousava profanar. O piano no salão foi coberto com um lençol branco, como um corpo esperando o enterro, e sua música nunca mais preencheu os vazios daquela casa. O Dr. Álvaro Nogueira havia vencido. Ele erradicara a desordem, punira a traição e reafirmara seu poder absoluto sobre seu pequeno reino. Mas sua vitória o deixou mais sozinho do que nunca, um rei em um mausoléu, cercado pelos fantasmas daqueles que ele destruiu. E nós, as sombras que servimos, aprendemos a lição mais dura de todas, que naquele mundo o amor era a mais perigosa das rebeliões, e a liberdade apenas um outro nome para a morte. Os anos passaram como as marés que sobem e descem no porto, levando consigo os destroços e as memórias. A cicatriz em minhas costas desbotou, mas ainda queima em noites de chuva, uma lembrança constante de que meu corpo não me pertence. A história de Dona Aurélia e do jornalista se tornou um sussurro, uma lenda contada em voz baixa nas cozinhas e nos becos, uma história sobre a loucura de uma senhora e a arrogância de um panfletista. Mas eu, que vi a chama em seus olhos, sei que não foi loucura. Foi um breve e terrível instante de vida em um mundo que só lhes oferecia a morte lenta. Eu guardo essa verdade no silêncio do meu coração, um segredo pesado como uma âncora. E às vezes, quando o vento traz o cheiro do mar, eu me pergunto quantas outras histórias como esta foram enterradas sob o calçamento desta cidade. Quantas outras vozes, como a dela, como a minha, foram sufocadas antes mesmo que pudessem aprender a gritar.